Evangelho de João capítulo 9. Cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam: Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: É ele. E outros: Não é, mas se parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele: O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me, e fiquei vendo. E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhes ele: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pôde um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: É profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado, e lhes perguntaram: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo. Tem idade. Ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego, e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vos quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram, e disseram: Discípulo dele és tu, nós porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos donde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis donde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém for temente a Deus, e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: Tu nasceste todo em pecados, e vens nos ensinar a nós. E expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: Já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: Porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Nós vemos, permanece o vosso pecado. Evangelho de João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo:
Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: tem demônio, e perdeu o juízo, porque o escutais. Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. Jesus, interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, Filho de Deus. Desejam apedrejá-lo e ele retira-se. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vos não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus? Tornou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas. Porque eu disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. E retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ficou. Muitos foram ter com ele, e diziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro. E muitos ali creram nele.